Zaidan, teve uma. Entrando nos assuntos aqui do dia, teve agora há pouco o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, deu uma entrevista coletiva, falou sobre o processo de transição, diz que os nomes vão ser divulgados na próxima segunda-feira, todos eles vão ser anunciados na próxima segunda-feira. Algumas coisas já foram meio que acertadas ali, mas o fato é que vai vir nesse bojo uma tentativa de encaixar dentro do orçamento e fora do teto de gastos o auxílio, que provavelmente mudará de nome, voltará a se chamar Bolsa Família para 2023, e também reajuste de salário mínimo, coisa do tipo, já vai fazer parte das conversas. Eu sei que você vai falar da relação com o Congresso, mas isso fez parte das primeiras reuniões, também da pauta do vice-presidente escolhido para tocar a transição. Pois é, né, Ronald? Eles já trabalham com a possibilidade de acertarem uma emenda, que é até chamada já de emenda da transição, ou seja, feita nesse período de transição, exatamente para garantir recursos para programas sociais, para o Farmácia Popular e também para a merenda escolar. Então, isso tudo entra dentro de um pacote de programas de assistência. Claro que o cerne ali é hoje Auxílio Brasil, que pode voltar a ser Bolsa Família e tal. Isso aí é a marca de fantasia, né, dos governos, porque isso tem um valor político e tal, é natural, é normal isso aí. O Bolsonaro mudou, todo mundo entendeu porque ele mudou. Se mudarem de novo, se o Lula mudar novamente, claro, todo mundo sabe que isso faz parte de ação política. Você associa um nome de um programa assistencial a um partido, a um político, a um governo. Agora, há um problema que é janeiro. O Mercadante até fez o alerta que, se isso não for aprovado em novembro, você não vai ter isso escrito na folha de dezembro. E se não estiver na folha de dezembro, na folha referente ao pagamento em janeiro, não vai ser pago em janeiro, não tem como, não é? Não haverá pagamento. E vai ser apenas aquilo que está no orçamento, na previsão orçamentária, que é 400 e alguma coisa. Para que o pagamento de R$600 seja feito, é preciso que haja um acordo em novembro, e aí em dezembro você faz a parte da tramitação burocrática. Você coloca na folha, coloca nas despesas da União para que aquilo seja executado em janeiro, senão não será. E nem tem a ver com aquele adicional por criança que o Lula anunciou durante a campanha. Aliás, o próprio Mercadante já admite que esse assunto será tratado em fevereiro. Tratado significa que eles vão buscar uma viabilidade. O que eles buscam agora é a viabilidade para os R$600 do Hoje Auxílio Brasil, que pode voltar a ser Bolsa Família, Farmácia Popular, garantir os recursos para que não haja desabastecimento, como tem acontecido, e aumento dos recursos da União para a merenda escolar, porque isso também tem participação de estados e municípios. Todo mundo sabe que a grande rede pública ela é dividida em estados e municípios. Agora, há uma questão no orçamento. Por quê, Ronald? O Paulo Guedes e sua equipe, quando a peça orçamentária foi desenhada, elaborada, você tem de usar uma perspectiva de crescimento do PIB. Essa é a grande referência, é o grande parâmetro para você fazer o seu orçamento. Por quê? Porque o crescimento do PIB, o percentual de crescimento, vai determinar a arrecadação. Porque, claro, o Estado arrecada, e aí não só a União, municípios, estados, em cima daquilo que a sociedade produz. Então, a projeção do crescimento do PIB é fundamental para você desenhar a peça orçamentária. E o Paulo Guedes e a equipe dele projetaram 2,5% para 2023. Um crescimento do Produto Interno Bruto na ordem de 2,5%. O boletim do Banco Central
está mais pessimista. Só que eles erraram tanto este ano, que ali reúne diversas... São impressões gerais, né, do mercado, economistas, de bancos, etc. Eles erraram feio em 2022. Tomara estejam errados, porque a projeção deles é de um crescimento menor do que o projetado pelo Paulo Guedes, o que mexe com a arrecadação e, portanto, mexe com a ideia do orçamento. O orçamento parte de duas contas, despesas e receitas. Tudo decorre disso. E, claro, as despesas, você tem muitas que você não pode antecipar, você não sabe se haverá, elas surgem, e há receitas também que podem ser extraordinárias, inesperadas. Mas há também perda certa de receita, porque a parte do que foi arrecadado este ano foi temporal, datado. Foi este ano, não vai se repetir. Então, a projeção do PIB é o elemento central, é de onde nasce, na verdade, o orçamento. E essa projeção pode estar errada. Então, é algo que eles vão ter, e isso não tem como saber, né? Você tem projeções distintas, mas só no ano que vem saberemos, até porque depende de tanta coisa que não é controlável pelo governo, não é controlável pelo Brasil. Crise externa, crescimento do juro nos Estados Unidos, recessão na Europa e nos Estados Unidos, o quanto a China vai demandar de produtos brasileiros, o quanto a economia chinesa vai crescer. Tem muita coisa que você não controla, não tem como controlar. Mas você tem de trabalhar com essas projeções. E só me chamou a atenção também, Ronald, bom, só lembrando, o Alckmin vai levar tudo isso para o Lula na segunda-feira. E haverá uma reunião com o Lula e depois, então, volta a posição do governo eleito para a continuação dessas discussões. E é bom lembrar que há uma informação muito importante nas mãos do governo e que deve ser passada para a equipe chefiada pelo Alckmin, que é o emenda parlamentar, né? Aquilo que já está projetado de emenda parlamentar para o ano que vem. E não vem com essa de que não sabe, né? Porque é claro que sabe. O Supremo não sabe. Em relação a emendas de relator, a Rosa Weber pediu e recebeu ali um troço mambembe, né? Que não esclarecia coisa alguma. Mas todas essas informações chegarão. E falando em contas, o que me chamou a atenção foram os papagaios de pirata ali do TCU. Anastasia, né? Que o Anastasia, ele representa o TCU e eles resolveram entender que o TCU deveria participar ativamente desse momento de transição, o que é discutível. Ele, o Vital do Rego foi selecionado como relator das contas do primeiro ano do governo Lula, 2023. E o Jorge Oliveira é relator das contas do governo Bolsonaro em 2022. Eles e o Anastasia. Não há nenhuma previsão legal para essa participação. Resolveram participar da festa e tal, e o Anastasia já está aproveitando os holofotes. Mas eles só vão dizer, tá legal, o pessoal está se entendendo bem e tal. Não há nenhum grande papel para o TCU nessa transição. Isso depende das duas equipes e de mais ninguém, né? Quando nós conversamos na última vez, Adeleba, eu tinha comentado a respeito do TCU, porque eu li que tinha um cheiro de que o TCU seria partícipe aí de todas essas conversas. E no fim acabou se confirmando, a fonte estava certa de que o TCU ia estar dentro dessa história aí. Ah, sim. Pô, a Anastasia já está de volta às câmeras e microfones, né? Outros tantos voltarão, Zayda. Outros tantos voltarão aos holofotes, né? Nos próximos dias, nas próximas semanas e meses, né? Agora, o Alckmin, a Gleisi Hoffmann e o Mercadante são as figuras-chave da equipe de transição da parte do próximo governo. Como se dará a partir do ano que vem a relação? Na verdade, a relação já começa já. Mas como se dará na prática a partir do ano que vem a relação do governo Lula com o Congresso Nacional? Esse o tema de abertura na sequência aqui do Acontece com o Cláudio Zaidan.